Que a perifa tem, o que é que a perifa tem? Mas tem coisas boas também, mas tem coisas boas também. O que é que a perifa tem? O que é que a perifa tem? Tem coisas boas também. E galera da periferia, estamos de volta aqui com o nosso programa O que que a Perifa tem? Um projeto da Lei Paulo Gustavo sobre a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura de Taboão da Serra. Estou aqui novamente com a minha companheira Rebeca. Tudo bem, Rebeca? Tudo bem, Geru? Boa noite para você aí de casa, boa noite para o nosso convidado aqui também. Boa noite. Mais um programa, né, Geru? Estamos de volta aqui, novamente, dessa vez estamos aqui num bate-papo muito gostoso aqui com o nosso companheiro Pai Donizete. Muito obrigado, Donizete, desde já a sua presença aqui no nosso programa. E eu quero passar a palavra para você, para que você fale um pouco da sua história, a sua luta aí, né, dentro da religião de Casa de Matriz Africana. Certo. Boa noite a vocês também, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Bom, a minha história começa basicamente através da minha mãe, né? Minha mãe, filha de sergipana, neta descendente de indígenas. Minha avó, mãe da minha mãe, frequentava a religião, depois ela se converteu para uma outra religião, mas quando a gente tem chamado, quando o orixá quer, não tem como fugir, não tem como escapar, né? Minha mãe se casou, viveu 30 anos com meu pai, que hoje já não é mais vivo, mas meu pai também não aceitava a religião, só que acabou que o orixá conduziu para que nós, filhos deles, né, fôssemos, cada um se chegando na religião ao seu tempo. Foi quando em 98 eu fiz santo. Eu, minhas duas irmãs e 2 sobrinhos meus. E de lá para cá a gente vem aí nessa luta, vem aí no pé do santo, vem aí no pé do sagrado, né, e tocando barco. Deixa eu contar para o pessoal de casa, Geru, quem é, né, o Pai Donizete, por que ele está aqui no nosso programa hoje e sobre o que nós vamos falar. O Pai Donizete de Xangô, ele começou suas atividades religiosas em 2003, nascido e criado aqui na cidade de Taboão da Serra, atuou por 1 ano no Campo Limpo, depois por mais 15 anos no Jardim Vazame e atualmente ele está com uma sede própria no Jardim das Margaridas há 2 anos, fazendo um trabalho muito bonito ali na região. É filho da Dona Maria Ieda e do seu Donizete, já falou um pouquinho só nesse trechinho de programa, né, sobre essas suas origens familiares. É casada com a Kelly Borges, tem 2 filhos, o Guilherme e o Otávio, e é também corretor de imóveis. Exatamente. Bastante coisa, né, Bastante Pai coisa. Donizete? Tem que ser 1001 utilidades, né? Que legal. E, Pai Doni, explica para nós, assim, a questão das religiões de matriz africanas, que, a história, eu queria que você contasse um pouquinho para nós de como chegou no Brasil, né, a religião de matriz africana, né, que é originária da África, né, que veio através dos nossos povos escravizados, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história e falasse para a gente que hoje as casas de matriz africana, né, ela não é só cultuada pelos nossos povo preto. Hoje existe uma miscigenação, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre isso, sobre a história, né? E sobre essa miscigenação hoje da Exatamente, como você bem falou, chegou junto com o negro africano, né? Veio o navio negreiro. E assim, veio vários povos, né, da África. A África é um continente enorme, então veio vários povos de vários lugares da África, que a gente costuma chamar de nações, né? E principalmente, né, na Bahia, onde eles ancoraram ali, e ali começou. Mas por causa justamente da perseguição que sempre houve, né? Então o negro africano, ele para cultuar as suas raízes ali, cultuar os nossos orixás, ele teve que meio que convergir isso com o catolicismo, né? De associar para ele poder fazer o culto dele ali na calada, mas não deixar morrer, né, aquela questão religiosa que eles trouxeram de berço, que eles trouxeram da própria África, né? E aí isso meio que se fundiu com o catolicismo, tanto que algumas festas, né, acabam que algumas a gente também
costuma dizer São Jorge, daí por diante, né? E realmente o candomblé se disseminou no país inteiro, né? No Brasil. A Bahia, claro, para mim, é o berço da religião aqui no Brasil. E com isso o povo branco também foi entrando para a religião. Eu estou aqui só prova disso, né? O candomblé me recebeu, o candomblé para mim é minha vida, o candomblé para mim é uma filosofia de vida, entendeu? E sou muito grato por essa religião, por ter tido os meus ancestrais, que com certeza também tenho ancestrais negros, né, lá, e sou grato a eles por terem aberto essa porta, por terem deixado esse legado, para que hoje nós possamos estar exercitando, né, essa fé. Entendeu? Pai, o senhor falou, né, desse começo, né, de como os povos escravizados tiveram que criar estratégias para conseguir, né, praticar a sua fé, professar a sua fé. Mas hoje, né, dado o tanto de tempo que passou, o cenário não é tão diferente daquela época, né? Faz pouquíssimo tempo que as pessoas tiveram segurança, acho que já é essa palavra, segurança de poder manifestar publicamente a fé que professam, né? Como o senhor vê esse cenário de perseguição religiosa hoje, né? É muito difícil ainda dentro dos nossos territórios periféricos, né? Taboão da Serra é uma cidade de muitos territórios periféricos. Ainda é difícil dentro desses territórios exercer muito difícil, muito difícil. Eu tive isso em casa, com meus 2 filhos, né? Os 2 são feitos de santo. Eu não obriguei eles a se iniciarem na religião, sempre deixei eles muito à vontade para escolherem, sempre exigi que fosse qual fosse a escolha deles, que eles respeitassem o berço no qual eles foram criados. Mas acabou que a idade foi chegando para eles foram entendendo, claro, conviveram dentro, né, da religião, e cada um no seu momento optou por fazer santo. Mas meus próprios filhos mesmo falavam, pai, mas eu não quero ir para a escola assim, assado, por causa do bullying, por causa de uma perseguição, de alguém que vai me fazer de chacota. E isso realmente existe até hoje. A gente vive isso na pele todos os dias. E a questão da intolerância é algo que é muito grave ainda em Taboão, e eu acho que posso até te dizer, no Brasil em si. Porque o povo nos tem como povos amaldiçoados, né? Como se a gente fosse amaldiçoado, a gente tivesse alguma doença. Simplesmente porque a gente não fala a mesma língua, porque a gente não segue os mesmos dogmas que eles, né? Você me acabou de falar agora, né, que as casas de matriz africana, a religião de matriz africana, né, é forte na Bahia, né? Muito forte na Bahia. Mas eu pouco tempo li aí uma matéria, até por conta dessa questão do Rio Grande do Sul, né? Eu li uma matéria onde tem uma pesquisa que fala que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Que são estados originariamente brancos, né? E lá tem mais casas de matriz africana do que na África. Eu também não tem, não sei se é verídico isso, deve ser verídico porque a fonte que fez essa pesquisa é uma fonte com muita credibilidade, né? Mas não tem uma contradição aí, que a Bahia, né, é o estado do povo preto, né? Santa Catarina e Rio Grande do Sul é o estado do povo branco, racista, né, extremamente racista, mas tem mais casas de matriz africana lá do que na Bahia, segundo essa pesquisa. Exatamente, eu também li alguma coisa quanto a isso, até me surpreendi também, né? Justamente pelos motivos que você falou, mas de fato, e mesmo na Bahia, que eu considero como o berço da religião no Brasil, a perseguição também tem sido tamanha. É que assim, não temos crédito, né? É pouco noticiado, é pouco colocado aí nas mídias o que acontece, agora até que Facebook e outras mídias aí vem ajudando bastante para as pessoas que sofrem essas intolerâncias poder se manifestar, poder colocar isso para as pessoas tomarem conhecimento. Mas são terreiros sendo invadidos, sendo depredados, sendo vandalizados, entendeu? São as pessoas, porque assim, se você trabalha no escritório, você tem que usar seu terno, se você trabalha numa oficina, você vai usar seu macacão. Por que você, na sua religião, que nem a minha, a nossa farda é o branco? Por que nós não podemos usar o nosso branco? Nós estamos ofendendo a quem fazendo isso? Eu acho claro, ninguém pode impor nada a ninguém. Todo mundo tem o seu direito de escolha. O Estado é laico, né? Mas... Ou pelo menos deveria ser. Ou pelo menos deveria ser. Mas eu, pelo menos, não imponho minha religião a ninguém.
Eu me imponho com respeito para que as pessoas me respeitem, mas ninguém é obrigado a ser da minha fé. Mas todos têm o dever de respeitar a minha fé e de respeitar o meu branco e dos meus co-irmãos de religião, né? Não, exato. Vocês citaram o caso da Bahia, né? Eu acho que o mais recente que teve de projeção nacional foi o caso da Mãe Bernadette. A Mãe Bernadette era uma representante religiosa daquele território e, além de ser uma mãe de santo, ela cuidava do território quilombola ali. E ela foi assassinada por conta da intolerância religiosa, por conta do racismo e por representantes principalmente da grilagem de terra, né, daquela região. Então é um exemplo, né, e um dos muitos exemplos que nós temos aqui para poder ilustrar essa fala de vocês. E aí eu quero puxar o tema também, né? O senhor acabou de dizer, né? Eu não obrigo ninguém a professar a mesma fé que eu. E a gente está vivendo né, desde o último governo, não tem como a gente fugir disso, uma proliferação muito grande, né, dos dogmas religiosos, dos fiéis protestantes. A gente vê um avanço muito grande da extrema-direita sendo muito cooptado dentro das igrejas evangélicas também. Como que o senhor, enquanto um líder religioso também de uma fé oposta, entende esse cenário político? Realmente é complicado, porque nós mesmos, os povos de matriz africana, bem dizer, não temos representatividade nenhuma dentro do poder público. E se a gente não tem representatividade, a gente não tem espaço, a gente não tem respaldo, a gente não tem proteção, entendeu? E aonde alguns, que eu não estou dizer que são todos, mas alguns que são, no meu ponto de vista, são fanáticos e alienados ao ponto de agredir alguém por ser de uma outra fé, ou até por ser de uma outra cor, de uma outra raça, né? Por agredir alguém por fazer algo diferente dele, entendeu? Seja verbalmente, seja fisicamente, seja psicologicamente. Eu acho isso um absurdo. Acho isso um absurdo. E acho que nós precisamos, o povo de Candomblé, né? O povo preto, porque eu acho que no Brasil não tem nenhum branco 100%, entendeu? Acho que todos nós descendemos do preto, mas afinal de tudo o sangue de todos são vermelhos. Então todos somos iguais. Acho que o que tem que haver é respeito. E temos que nos unir mais, temos que nos familiarizar mesmo, nos juntar, para a gente também poder ter representatividade dentro do poder público, porque senão é só ladeira abaixo. Mas, Paidoni, me explica uma coisa. Hoje, realmente, nós não temos representantes, Casa de Matriz Africana não tem representantes, principalmente dentro do Taboão, né? A gente pega hoje Taboão, né? Dos 13 vereadores que estão lá, né? Os 13 são de origem evangélica, né? Não tenho nada contra, né, o evangélico, mas você mesmo falou, a gente tem que respeitar todas as religiões, né? E no Congresso Nacional, nós também temos pouquíssimos, muito poucos mesmo, aqueles, né, que defendem a bandeira das religiões de matriz africana. Aí eu te pergunto, me faça entender, essa situação não é culpa do próprio povo das casas de matriz africana que não se organizam e não se defendem, não colocam representantes lá dentro do poder público para defender a nossa causa, a causa das casas, né, da religião de matriz africanas? Pode até ser que nós tenhamos um pouco de culpa, sim, pela desunião que ainda, de certa forma, impera no nosso meio, né? Mas, na verdade, nós nunca também tivemos espaço, né? Nós nunca tivemos espaço, até porque tem muita gente que às vezes... Mas o espaço, me desculpa te cortar, mas o espaço, ele começa pelo voto. Ele começa para você votar em representantes, né, daqueles que são da causa, né? O voto é a nossa grande arma. Exato, né? Concordo. Mas e aí, se não tem, se o próprio povo não vota naqueles representantes, nunca vai ter representantes. Então, o difícil é ter os representantes, porque nós temos muita gente que de repente frequenta um terreiro, que vai numa casa de candomblé, mas ele não tem a coragem de dizer lá dentro, quando ele está lá na tribuna, que ele pertence ao candomblé, ou que ele, principalmente na época da eleição, ele procura um pai de santo e uma mãe de santo para poder ajudar ele. Porque é mais bonito, né, digamos assim, é mais aceitável dizer que ele é católico ou que ele me falta a palavra, que ele é evangélico e daí vai. Porque eu também não tenho nada contra ninguém de qualquer outra religião. Acho que todos nós, o que nós temos que fazer é nos respeitar.
E isso é no Brasil, no Tabuão e no mundo. Porque se os povos se respeitassem, se um respeitasse o direito de escolha de outro, não haveriam tantas coisas ruins como estão havendo hoje. Essas guerras que estão acontecendo aí, não estaria acontecendo. E acontecem há muito tempo. Né? A própria África mesmo foi devastada pelo homem branco, por quê? Disputa de poder, disputa de diamante, e foi colocando aldeias que nunca se bicaram, que nunca lá, oriundas de lá mesmo, mas nunca se envolveram, colocou todo mundo junto, se tornou uma guerra civil e aí vai. Entendeu? Então o que falta é respeito. E nesse caso que você me perguntou, o que falta é realmente o povo brigar mesmo. E o povo ter coragem de dizer que é de Candomblé, que tem que ter respeito, entendeu? Isso é o que falta muito. Você acha que a questão da discriminação, ela inibe também o povo? Muito. Porque pra gente ter coragem de botar o nosso branco, meu amigo, e ir pra rua, ir numa feira, ir no mercado, você tem que ter coragem, tem que ter muita fé em Deus e Orixá para você voltar vivo e até mesmo nesses casos. Porque dependendo do maluco, do lunático que você encontra, só Deus sabe o que pode acontecer. Bom, a gente teve um exemplo recente também da Anitta, né? A Anitta Sim. publicou uma música, ela fez uma postagem nas redes sociais, ela perdeu mais de 100 mil seguidores por Sim. conta disso. Se isso não é uma intolerância religiosa na prática, a Anitta é uma mulher que arrasta multidões, né, por onde ela passa. E o preconceito religioso ele consegue superar. E você vê, se bate numa mulher com o poder que ela tem, com a visibilidade que ela tem, você imagina com alguém que é o oposto disso, é o oposto do que ela é. Né? E e nesses últimos 4 anos, né, essa questão do dogmatismo, né, ela cresceu de uma certa forma, né, assim, né, que, é uma coisa que eu particularmente não consigo entender, né, um povo que virou zumbi, Exatamente. né? E tá assim, e o ódio foi impregnado, esse ódio de uma forma tão feroz na nossa sociedade, né? Que hoje realmente você tem razão. Às vezes você corre o risco, né? De sofrer um atentado na rua por conta das suas bandeiras, né? Exatamente. Da questão religiosa, mas tantos, né, negros, tantos pais santos assumiram essa bandeira. E a gente precisa assumir. Se a gente não assume, a gente não vai A internet, como eu te disse, nos trouxe, abriu um pouco mais de espaço, trouxe mais visibilidade, né? Mas em contrapartida também avacalhou muito algumas coisas, né? Porque o exagero é o pai da desgraça. Fake news, né? O fake news, se você não sabe usar as ferramentas que você tem positivamente, elas podem te fazer mal e fazer mal a toda uma comunidade. Concordo com o que você disse em relação aos últimos 4 anos, só que quem faz isso com as pessoas não é a fé, seja ela qual for, ou a minha ou qualquer outra. Quem faz isso com as pessoas é o ser humano. Sim, E os usando da fé, exato, né? E os próprios que se deixam levar por isso, se deixam ser robotizados por isso. Entendeu? Que eu acho que o que tem que haver mesmo é empatia. Você tem que ter amor pelo seu próximo. Eu acho que todas as fés, porque eu já frequentei igreja também, eu sou batizado no catolicismo, eu frequentei igreja quando pequeno porque a mãe do meu pai morreu com 93 anos e desde quando eu me entendo por gente, ela era da Congregação Cristã do Brasil, minha avó, mãe da minha mãe, depois se converteu, foi para a Universal, eu frequentei também. Eu não acredito que nenhuma religião pregue isso, de que você tem que matar o seu oposto porque não fala a mesma língua que você, porque não quer a mesma raça que você, ou que você tem que odiar, porque isso sim é propagação de ódio. Sem dúvida, não é? Sem dúvida. Eu acho que a religião, seja ela qual for, o que ela prega é o amor, é a paz, é o respeito, é a conversa. Né? O país é grande, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para a igreja, tem espaço para o terreiro, tem espaço para os templos. Não tem por que ter essa briga. Exatamente. O que a senhora achou desses últimos eventos, né, que nós tivemos na cidade esse ano? Tivemos o encontro de sacerdotes e sacerdotisas de religiões de matriz africanas. Nós, lá do Quintê Notícias, fomos cobrir, foi um evento super bonito, né? Tinha gente da religião, tinham visitantes que estavam ali para acompanhar, às vezes, pela primeira vez uma manifestação como aquela, né? Tivemos agora, recentemente, também outros 2 cafés da manhã,
para que o público ali discutisse, né, as diretrizes, o futuro, o que falta, né, trazer, o que falta de política pública, por exemplo, para essas religiões. O senhor participa? Como Sim, eu fui homenageado também. E como que é esse movimento, assim, dá oportunidade para o público, para quem não é da religião, que às vezes não vai aprender numa casa, mas vai num evento que acontece no CEMUR, por exemplo. Exato, porque muito do que se fala da nossa religião são pessoas que nunca pisaram dentro de um terreiro. Pessoas que ouviram alguém dizendo o que acontece, o que deixa de acontecer, mas nunca estiveram lá para vivenciar mesmo, saber o que de fato acontece e o porquê que algumas coisas acontecem. O Candomblé em si é uma religião muito rica. Ele é uma religião de ancestralidade, de costumes, de hierarquia, nada é aleatório. Nada acontece porque é bonito, tudo tem um porquê, né? Você tocou no assunto que eu acho, né, importante. Muita gente, aliás, né, a maioria das pessoas, elas falam das casas de matriz africana, né, porque a mídia, né, hoje a mídia já está um pouco mais, né, libertária com essa questão, né, da religiosa, né, mas principalmente esses, né, evangélicos de top, por exemplo, né, que jogam lá, tá, a casa de o Satanás, que não sei o que, né? Eles jogam essas coisas. E as pessoas compram essa ideia sem conhecer. E isso há séculos. Né? Isso há séculos. Nós somos perseguidos, somos taxados dessa forma há séculos. Exato. Porque antigamente quem não era católico era do diabo. Sim. O catolicismo sempre imperou no mundo. Hoje perdeu muita força. Mas já foi a religião que governou o mundo, né? Você vê a força que a Igreja Católica tem. Sim, e aí você falou lá atrás, né? Você falou agora há pouco, né? Que as casas de matriz africanas, elas tiveram que se unir ao catolicismo, né? Que era a religião predominante e tal, para poder desenvolver o seu trabalho. Mas só que a própria Igreja Católica era quem combatia as casas de religião de matriz africana. Sim. Né? Depois que vieram os protestantes, né? Hoje a relação dos terreiros com a Igreja Católica é muito melhor. Não, hoje está bem melhor. Mas lá atrás era terrível. Quem combatia era o próprio catolicismo, né? Hoje não mais. Hoje está mais através E também não assim, os evangélicos, os irmãos evangélicos, aqueles que frequentam a igreja, né, evangélica, né, não conhece, ele fala porque ouviu ou porque um determinado pastor, né, lá... Ou porque a avó falava, o avô falava, porque é uma coisa que vem de muito antiga. Também deixando bem claro, né, bem na nossa linguagem, né, nós pretos, né, eu quero aqui escurecer, né, escurecer aqui a ideia também, né, e até fazendo jus, que não são todos os pastores. Não são. Nós temos muitos pastores aí, ou pastoras, tá, né, que fala bem, consegue respeitar a religião do outro, né? Nós fizemos, inclusive, eu e a Rebeca, né, há um tempo atrás, uma entrevista com um pai de santo nosso e uma pastora. Né? Isso eu acho muito bacana. Foi super legal o programa, não foi muito bacana, foi muito legal, o bate-papo, né? Foi respeitoso entre todos. As religiões, elas não, no meu ver, elas não têm que separar, elas têm que ser ponte, né? Elas têm que ligar as pessoas, não é? Independente da fé. Eu acho que o papel de toda religião, um dos principais papéis de qualquer religião é esse. É fazer a paz, é ligar as pessoas. Eu tenho amigos que são de outras fés, que são católicos, que são evangélicos, e a gente se dá bem, cada um na sua fé, cada um no seu caminho, ambos se respeitando, né? Respeitando um caminho do outro, mas que a gente se dá hiper bem. Não tem essa guerra, porque não tem por que ter isso.
É porque algumas pessoas, elas realmente querem fazer das outras pessoas marionetes. Um exército de zumbis. Onde ficam todos ali alienados dentro daquilo que um líder fala, só que as pessoas não entendem que se elas também não prestam atenção em quem elas seguem, o que elas fazem, elas estão provocando mortes, elas estão provocando perseguição. O ódio, né? Elas estão propagando ódio, né? Exato. Estão propagando ódio. E assim, com isso, né, você vê muito bem, por exemplo, esse conflito que foi gerado no governo anterior entre os sulistas e os nordestinos, né? Sim. Você vê que o ódio que foi colocado pelo antigo governo, né, dos sulistas contra os nordestinos foi uma coisa de louco, uma coisa de maluco. Exatamente. E hoje você vê que com a tragédia do Rio Grande do Sul, né, os nordestinos hoje estão lá ajudando os sulistas e mostrando que o nosso país é um país só, né, onde o nosso país é onde cabe todos. Sim. E todas, né? E ao meu ver, o brasileiro, na sua grande maioria, nós somos muito empáticos, né, um com o outro. No final, quando infelizmente acontecem essas tragédias, né, você vê que o brasileiro ele se une. Eu até me arrisco a dizer que o brasileiro, se não é o melhor povo do mundo, é um dos melhores. Eu concordo muito com isso. Pai, vamos falar um pouco sobre o seu trabalho, né? Eu contei aqui para vocês que agora o senhor tem uma sede lá no Jardim das Margaridas há 2 anos. Como é fazer esse trabalho lá? Conta que povo que se reúne lá, né? Conta pra gente como tem sido esse trabalho. Estou começando, estou estruturando lá ainda, né? Porque não é fácil, quem tem casa de candomblé sabe que não é fácil, né? Mas a gente já chegou no bairro, graças a Deus, sabendo chegar, fazendo amizade, já chegamos fazendo um trabalho bonito, somente final de ano. Tem um filho de santo meu que se veste de Papai Noel, que aí a partir agora, já do meio do ano, a gente começa a arrecadar, né, doações, brinquedos, etc. E aí quando chega no dia 25 mesmo, ele vai lá, se veste de Papai Noel, a gente dá os brinquedos para a criançada lá, e o que sobra, que não vão pegar lá na porta, a gente sai andando no bairro até distribuir tudo. A intenção agora é ir aumentando essa ação principalmente, mas eu também quero fazer alguma coisa na Páscoa, eu quero fazer alguma coisa no Dia das Crianças, se bem que lá já tem também, na rua já tem um trabalho que os meninos lá fazem também, que eles também são, o pessoal da rua é bem unido, o pessoal ali do bairro é bem unido, e eles fazem um trabalho bacana lá também, e a gente quer chegar para somar. A intenção futuramente é de repente botar um curso de corte e costura, que além de ser uma ocupação, pode vir a ser para algumas pessoas até uma fonte de renda, né? Para a meninada aí, entendeu? E nós estamos aí nessa luta. E qual o nome da casa, para quem quiser ir lá conhecer? É Ilê Axé Ibá Laquetu Xangô. Axé São Judas. Eu coloco como Axé São Judas porque eu estou na divisa ali, né? Qual que é ali o endereço? Né? Rua da Pátria, número 57. Na Rua da Pátria, ali atrás da UBS ali do Margarida, né? Isso. Na Rua da Pátria, né? E você tem bastante filhos lá que Tem um pessoal, a gente tem muitos amigos, né? Costumo dizer que a gente de Candomblé, quando a gente é unido, a gente tem muitos amigos, a família é grande. Eu tenho sobrinhos de santo, tenho netos, tenho meus filhos, tenho amigos, que a gente é uma comunidade que nem... Eu sou muito amigo hoje também do meu babalorixá, e ele está sempre junto comigo, a minha família de santo está sempre junto comigo. Tem uma outra irmã minha também que a gente também está sempre junto, a Renata. Então, quando é na casa de um, estamos todos, quando é na minha, estão todos comigo, porque quando a gente se une, a gente se faz mais forte, né? A gente faz acontecer. E em casa eu nunca tive essa questão de quantidade, né? A questão é qualidade. Se eu tiver 5, mas que sejam 5 pessoas de caráter, de bom senso, de responsabilidade, de fé principalmente, eu vou ter um exército do meu lado. É isso mesmo. Nós estamos aqui com o nosso, né, grande companheiro aqui, o pai Donizete, né, nesse bate-papo aqui com a gente aqui dentro do nosso programa O que a Perifa Tem. E o nosso programa ele é voltado para isso, para falar sobre todas as culturas existentes na nossa cidade do Taboão e fora do Taboão da Serra. Também, né, Rebeca? Porque é exatamente dessa forma que a gente vê, pai Donizete, né, de passar para as pessoas, né, a questão da cultura, a questão da religião,
né? Através do nosso podcast, né, a gente tem esse intuito, né, de estar mostrando para a nossa população, né, o que a nossa periferia e o que a nossa cidade tem, né? E você estava falando agora há pouco, né, sobre você estar estruturando a sua casa agora, né? Você falou aqui que você esteve lá no Campo Limpo por um ano, e depois no Vazame, né? Exato. No Vazame e tal, e agora você está aqui no Taboão, né? Você também falou da questão do preconceito, né? Ali onde você está, você teve algum tipo de preconceito, assim, pela população? Olha, eu vou te dizer que não, às vezes alguma coisa de uma criança ou outra, mas aí criança, né? A gente nem computa, não coloca na conta. Mas graças a Deus dos adultos ali, dos vizinhos, não. Fui muito bem acolhido ali pelo pessoal. Claro que a gente também tem que respeitar para ser respeitado, né? E eu procuro respeitar os meus vizinhos, procuro... Porque assim, Candomblé tem barulho, porque para nós o barulho é vida, né? Então tem os nossos sons dos nossos atabaques, dos nossos cânticos, das nossas rezas. Então a gente sabe que às vezes pode incomodar um pouco, né? Mas eu procuro incomodar o mínimo possível. Também quando alguém faz barulho, como me respeitam, cabe a mim respeitar. E com isso todo mundo vive bem, todo mundo vive A bem. maioria das religiões fazem o barulho. A religião evangélica também tem o seu Sim, culto. todas na verdade, né, fazem algum tipo de barulho. Mas a questão é que os sons dos nossos atabaques parece que é o que mais incomoda. É isso que eu ia falar, né? Parece Tem que é o que outro mais significado, incomoda. né? Porque a gente estava falando. É o som do atabaque é que Exatamente. incomoda determinadas pessoas. Mas ali Se eu não o- tenho que reclamar. Se o evangélico está lá, né, com a guitarra, tá, não incomoda tanto. Mas o atabaque, ele incomoda as pessoas, né? É Exato. incrível isso, é incrível. Infelizmente. Né? Falando um pouquinho, Pai Doni, da questão da cultura dentro da Casa de Matriz Africana, né? Por exemplo, o pessoal da capoeira, né? O pessoal da capoeira, eles vêm dessa questão cultural da Casa de Matriz Africana, né? A capoeira é uma arte, né? Eu ia falar uma luta, mas não é uma luta, é uma arte, Sim. né? Desenvolvida a partir da Casa de Matriz Africana, não é? Sim. A partir Tem da- muita influência, tem muita influência. tem muita influência com... O candomblé em si ele é muito rico no que se refere à cultura. Em tudo. Se você vê o que o povo de santo, quando se une, é capaz de fazer dentro de uma casa de candomblé, e muitas das vezes com muito pouco recurso, entendeu? Recurso que eu digo é de grana mesmo, porque você está ali, você está pela fé e você quer receber os seus convidados da melhor forma e principalmente agradar os nossos deuses. E se você vê o que o povo consegue fazer com tão pouco, mas quando se entrega é de enfeitar um barracão, é de fazer uma roupa, às vezes até mesmo com um retalho de outras, e, é uma coisa mais linda que se tem de ver, quando o povo se une. Muito bom. Hoje aqui dentro do território, né, os pais e mães de santo, eles estão conseguindo regularizar seus terreiros, suas casas, ou ainda enfrentam uma barreira burocrática? Olha, abriu-se uma porta aí agora, que até você tinha dito da questão do evento, que Isso. teve e tudo. O Luiz, que é um dos organizadores, que é, né, o presidente, acho que da ONG Filhos de Oxalá, vem junto aí ao poder público lutando e tem se abrido um espaço que até então não tinha se visto aqui dentro da cidade. Sim. Mas E- a Casa de Matriz Africana, para você legalizar, né? Ela não precisa de um registro de um CNPJ. Sim, está sendo feito tudo isso. Estão conseguindo? Está Que bom. conseguindo. Então, inclusive já entregou até algumas documentações. Esse é um espaço que está sendo bacana nessa questão, nessa gestão aí. A gente tem que, a verdade tem que ser dita. Tem que tirar o chapéu. A luta, né? Exato. É a luta. É aquilo que a gente está falando. Se a gente, né, Só de você- dentro de cada um dos segmentos, se não se unir e criar força para lutar pelos seus direitos, né? Sim, só de você ver a cidade que até então sempre foi tão fechada para isso, ter esse espaço que nem teve no Semur para homenagear muitos babalorixás. Eu fui homenageado, meu babalorixá que é o Pai Miller do Xumaré, Falar e nisso, outros. deixa aqui, né, mandar um abraço para o nosso
querido pai Miller, Sim, um né? abraço. Nosso pai Miller aí, né? Forever. Um abração para você aí. Né? Outro pai de santo também, né? Que é muito respeitado, né? Você... Sou suspeito a falar dele. Para mim é um irmão, é um amigo, é meu pai, então eu sou suspeito a E falar. muito bom essa homenagem, né? Porque as pessoas também têm a oportunidade de saber quem são as lideranças, os Sim. representantes, quem é esse povo da luta, né? Que Sim. tem agido em linha de frente. E ele no também tem lutado muito, Uhum. porque lá onde ele tem o terreiro dele também sofreram, ali numa área que tem ali no Laguna, já tentaram desapropriar, e está numa luta, e ele foi para a guerra, ele foi para a BR com o microfone na mão, lutando para poder manter o espaço dele ali, não só o dele, mas o de todos os outros que ali estão também. E isso independente, olha para você ver que coisa bonita, independente da fé, porque não são todos que moram ali, que são de candomblé, ou que são católicos, ou que são crentes, cada um tem sua fé. Mas todos se uniram para descer o morro e ir para a rua lutar em busca do direito à moradia, de ter suas casas, né? Sim, A casa dele é ali lá em cima, no Morro no Laguna, né? Lá em cima. É nova também, né? A casa dele lá Lá ele está lá, acho que há uns 3, 4 anos. 3, 4 Também anos. com muita luta, começou tudo lá do zero, subimos muita coisa ali nas costas. Ele subia, você vê como não é fácil, ele subia para levar água para o pedreiro trabalhar, ele levava em garrafa de 20 litros. Teve vezes do carro não subir, a gente tem que levar cimento na mão. Como eu também estou aqui, estou na minha luta e eles comigo me ajudando e assim vai. O povo de Candomblé tem isso de bom. O brasileiro, eu acho, também tem isso de bom, de se unir. E nós somos bem unidos. É engraçado, né? Essa união. Eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, né? Quando eu vim do Paraná, que eu sou paranaense, né? E a primeira moradia minha né, aqui em São Paulo foi na favela, né? Na favela lá na Zona Leste e tal. E naquela época a gente tinha muito disso, né? Vai encher uma laje na casa Todo de um mundo se vizinho, juntar, ia todo mundo lá, tal, né? Enchia a laje, depois Exato. juntava, cada um dava um pouquinho, fazia uma feijoada, tal. E a gente conseguia, A né? união faz a força, né? É por isso que se chama comunidade, né? Cada um Exatamente. se une com um pouco que tem e consegue fazer transformações Exatamente. significativas, né? Exatamente. Muito importante isso. Só para a gente já ir fechando aqui o nosso bate-papo, né? É uma pena, porque a gente ficaria aqui conversando com você, né? Tem Papo tá bom, tá gostoso. né? Tem muitas dúvidas que a população tem a respeito das casas de matriz africana, né? E muitas dessas dúvidas elas precisam ser escurecidas, né? Para a população, para quebrar esse preconceito, né? Esse Sim. preconceito que as pessoas têm das casas de matriz africana, né? E é bom, né? Você aí que tem todo esse preconceito, né? Vamos lá, frequenta uma casa, vai lá conhecer para você ver como é que é, né? O trabalho que é feito lá, né? Na casa. Vamos lá, Estude, né? ou se não se sentir... Participa. Aí depois você vai falar o que você achou, Sim. né, sobre isso. Mas tem Mas que participar, vivenciando, tem que né? entender. Vivenciando de alguma forma. Hoje tem muita coisa, tem muitos documentários aí que dá para ser acessado, tem muitos escritores, tem um dos que eu tiro meu chapéu, Pierre Verger, né? Mãe Estela de Oxóssi, que foi uma mãe de santo também conhecidíssima, tem muitos livros publicados do Candomblé, que dá para as pessoas se inteirarem um pouco. Porque Candomblé, a gente costuma dizer que é algo que você não pega, mas você sente. Então, para você entender, para você saber, você tem que estar dentro de uma casa de Candomblé. Claro, infelizmente, como em outras religiões, tem aí aqueles que vão contra a maré e acabam, de certa forma, denegrindo o nome da religião. Mas isso não é só na minha que tem, isso em todas tem, né? Mas que as pessoas se permitam, pelo menos, estudarem o que é, antes de repente, de simplesmente julgar e condenar, e determinar que é uma coisa ruim, que é uma coisa que não pode ser exercida, que não pode ser propagada, né? Porque a gente está nessa aí, ó, você vê, eu de santo, esse ano eu faço 26 anos de santo, né? Me iniciei muito novo, muito jovem, o Candomblé sempre teve na minha veia, sou iniciado pelo pai Ezequiel de Odé, também faz parte da minha formação, do homem que eu sou hoje, fiz santo lá em Parelheiros, e na época
que eu fiz santo e tantos outros que fizeram até antes de mim, você tinha que ter muita fé, muito amor ao santo para você estar dentro de um terreiro. Mas as pessoas têm essa atitude de depreciação, né, das casas de matrizes africanas, né, exatamente com uma questão de disputa de poder também, né? Por exemplo, igrejas evangélicas querem puxar fiéis para a sua religião. O catolicismo quer puxar, né, o povo para... Então, essa depreciação também, pai Donizete, também é para uma questão assim, até politicamente falando, né, por muitos, eu não digo todos, como você falou, a fé é uma coisa, né? A fé é uma coisa, o ser humano é outra, né? Então, eles usam dessa depreciação, né, para pegar aquele nosso povo preto, oprimido, aquele povo da periferia, para deturpar, né, a fé em cima de uma questão política. Exatamente. Política. A gente vê o que está acontecendo hoje, né? A gente vê o que está acontecendo hoje no Brasil, essa questão do ódio, essa questão, ela transmite tudo isso por uma questão política de poder. Porque é mais fácil mais fácil você criar uma massa disseminando ódio do que você criar uma massa disseminando amor. Né? Você pegar, porque que nem, o que tinha que ter no nosso país, independente de quem esteja no poder? Educação. É um dos princípios básicos de qualquer nação. Porque você tendo um povo educado, você tem um povo que vai saber votar, que vai saber escolher o seu político, que vai saber acompanhar o político que escolhe, que muitos não sabem nem quem votou na eleição passada. Meu pai carnal era um desses. Eu voto no último lá que me derem um papelzinho e pronto, eu voto nele. Mas depois quer reclamar que tá ruim. Não dá. Não tem como. Se você não acompanha os seus candidatos, se você não estuda a história da pessoa que você está pensando em votar, que você está pensando em colocar lá para te representar, depois você vai cobrar por quê? Exatamente. Nós temos, por exemplo, uma lei, se eu não me engano, a Lei 10.693, se eu não me engano, mas é por aí. Uma lei, essa lei já tem 20 anos, que tem que ter nas escolas, né, o estudo da história da África, né, da história afro-brasileira. Tem 20 anos essa lei aprovada, né? Se eu não me engano, essa lei foi aprovada em 2003. 2003 essa lei, ela foi aprovada. Tem 20 anos. E até hoje essa lei, pouquíssimas escolas, muito poucos mesmo, escolas, né, adotam isso como grade. Sim. E é lei, é obrigação, entendeu? Que eu acho que é um desrespeito com a memória do povo preto, porque esse país foi construído, na sua grande maioria, pelo povo que veio escravizado. Então, o mínimo, acho que até para efeito de reparação, se bem que algumas coisas não tem como reparar, né? E o que o povo preto sofreu na época da escravidão, acho que são uma dessas. Mas você, pelo menos, fazer com que a nação conheça as pessoas a história das pessoas que ajudaram a construir a nação que é hoje, a construir esse país, acho que é no mínimo justo, né? Fundamental. E sendo uma lei, deveria ser respeitada, né? Exatamente, mas como tudo, né, que é para a população, para o preto, para o pobre, para aquilo que é de religião de matriz africana, as pessoas vão fazendo de qualquer jeito, Exato, né, empurrando com a barriga, barriga. mas é importante a gente falar sobre esses direitos e cobrá-los para que eles sejam, de fato, né, consolidados na prática. Pai Doni, para quem quiser acompanhar, te seguir nas redes sociais, acompanhar o trabalho da casa, como que faz? Não tenho, assim, redes sociais de terreiro, essas coisas eu sou meio... Mas você tem rede social sua, pai? Tenho pessoal, mas do terreiro eu não tenho, porque eu acho que são coisas que, como eu disse, elas têm que ser vividas, né? Tem que ser ali, de joelho no chão, de banho tomado, com seu branco, tem que ser assim. Eu não acho que a internet, nesse caso, para mim, ela não tem serve. Um ponto. Tem um ponto. Mas as suas redes, para quem quiser te acompanhar, então, pode passar.
Agora não lembro. Bom, vai estar aqui na descrição do vídeo as redes sociais do Pai Donizete, né? O nome da casa, o endereço certinho para que você possa visitar, fazer parte, por que não, né? Acompanhar o trabalho. E as nossas também, não é, Geru? Isso, quais as nossas, Rebeca? As nossas lá no Instagram, vocês acham do nosso programa o que a Perifa tem? O meu Instagram é @motarebeca e o do Geru, @Jerusael. Entra lá no Facebook, no Instagram, né? Nós estamos lá. E logo, logo Rebeca, nós vamos estar também no YouTube. Isso mesmo. Isso, logo, logo. Vamos estar aí no YouTube, aí você pode acompanhar aí o que a Perifa tem, acompanhar o nosso trabalho, os nossos projetos e, novamente, falando, o nosso projeto, né? Ele veio através da Lei Paulo Gustavo, né? Que é um projeto cultural do governo federal para o fomento à cultura, né? No Brasil como um todo, né? E Taboão da Serra também está fazendo parte desse projeto da Lei Paulo Gustavo, e logo logo nós vamos ter aí também o projeto da Lei Aldir Blanc, que também é um outro programa de fomento à cultura, né? No Brasil e aqui para o Taboão da Serra. E você que é fazedor de cultura, né? Se atente a esse projeto da Lei Aldir Blanc, façam o seu projeto, entre na lei. Quanto mais fazedores de cultura a gente tiver na nossa cidade do Taboão, né? Mais a gente vai conseguir divulgar a cultura na nossa cidade, né, Rebeca? É isso aí, programa O que a Perifa tem, toda semana com um convidado diferente, trazendo aí o cenário cultural de Taboão da Serra. Obrigada a você que acompanhou o nosso bate-papo até agora. Obrigada pro Carlos de Paula, que está atrás das câmeras, como sempre, dando nosso suporte grande Carlos está ali, técnico por aqui. trás das câmeras, nosso Beijo pra técnico ali. Obrigadão, Carlão. E pela vai, igual sempre, força. muito obrigada mais uma Obrigado a vez. vocês pelo Deixa carinho, eu pelo fazer, espaço. eu tenho que fazer aqui uns agradecimentos, senão a gente aqui toma um puxão de orelha. Eu quero fazer um agradecimento aqui à nossa grande companheira Dinha Souza. Dinha, beijão Uma pra querida, um você. beijo enorme, E a Dinha. Dinha também tá com um projeto aí na Lei Paulo Gustavo, né? Também aí é uma grande batalhadora também na questão, né? Não só da questão da cultura, né? Tem um trabalho muito forte aí com mulheres vítimas de violência, tudo, mas ela também está dentro da cultura, faz um turbante ali, sabe? Se você quer saber aí sobre turbante, entre em contato com a Dinha, né? Fazendo A aula, Dinha dando conhece, aula. né? A Dinha conhece tudo dessa questão de turbante. Nosso companheiro Regis, meu irmão, um abraço aí pra você, né? Um beijo pra todo mundo. Vamos fazer o seguinte, um beijão pra geral, tamo junto, pessoal, e acompanhe-nos nas redes sociais, ajude-nos nessa rede social, porque o nosso programa, ele também depende de cada um e de cada uma de vocês, porque a gente precisa criar força aí, né, para que o nosso programa ele possa subir aí nas redes sociais aí, né? E é isso, a gente depende de vocês. Obrigadão. Imagina, obrigado a vocês. Tchau, pessoal. O que é que a Perifa tem? O que é que a Perifa tem? Mas tem coisas boas também. Mas tem coisas boas também. O que é que a Perifa tem? O que é que a Perifa tem? Tem coisas boas também. Mas tem coisas boas, tem. Mas tem coisas boas, tem. Mas tem coisas boas, tem.